Graça e paz, irmãos. Amém? Bom dia para todos. Esse texto de João 16:33 é um texto que você já deve saber de cor. João 16:33 diz o que aí? No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. É isso que o texto diz. E como nós estamos falando sobre o padrão de Deus para o discípulo, padrão de Deus para a vida do dia a dia, nós queremos falar hoje sobre como viver em um mundo corrompido sendo discípulo. Como viver em um mundo cheio de corrupções, de desigualdade, de injustiça, e não sermos contaminados, alcançados por essa malignidade. Aí eu queria que você andasse um pouquinho mais para trás em João capítulo 15 e visse comigo aí a partir do versículo 18 até o versículo 23, alguns versículos. E diz assim, João 15, 18 ao 23. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como não sois do mundo, antes dele vos escolhi, é por isso que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o Senhor. Se eles me perseguiram, também vós perseguirão. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo, nem lhes tivesse falado, não teriam pecado. Agora, porém, não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Senhor, é a tua palavra que diz isso. Portanto, nós estamos esclarecidos o suficiente de que nunca o mundo se agradará com as nossas vidas. E te louvamos, porque isso também é a prova de que o Senhor nos elegeu. Que essa palavra possa falar para a gente e que a gente saia daqui completamente motivados e até regozijados, se porventura estamos sendo caluniados, se estamos sendo perseguidos, se estamos sendo, ó Pai, de uma forma injusta, muitas vezes pressionados, é porque alguma coisa em nós os incomoda. E te louvamos porque esse algo é a tua presença em nossas vidas que nos fazem sermos diferentes. Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Uma coisa interessante que eu tenho visto nesses dias tem sido a quantidade de pessoas, e eu não quero entrar em méritos sobre isso, nem quero entrar em detalhes teológicos, mas o quanto as pessoas estão tatuando o seu corpo. Parece que virou uma febre. Tem um policial desses novos que estão circulando aqui no Cabula, que inicialmente, para quem mora aqui no Cabula já viu, inicialmente ele tem tatuagem do pescoço, eu acho que o restante do corpo. E eu acredito que alguém deve ter comentado alguma coisa, porque de um tempo para cá ele está usando roupa até aqui, né? Uma sobre-roupa por dentro. Então ele está até aqui e você malmente dá para ver a tatuagem nos dedos. E essa roupa vai até aqui em cima, então você não dá para ver também no pescoço. Mas outrora, e aí Edileuza mais Erval pode falar, eu acho que outrora, no passado, o policial militar ele não podia ter tanta tatuagem como está tendo hoje. Porque eu lembro que nas Forças Armadas não podia.
Na época que eu me alistei na Marinha, quem tinha tatuagem, na seleção médica já dizia logo, quem tem tatuagem saia que a Marinha não quer ninguém tatuado. Não é? Era sinônimo de marginalidade, uma série de coisas. Hoje mudou um pouco mais isso, né? Não sei qual é a leitura que a polícia faz, a polícia civil, a polícia militar faz para aqueles que são tatuados, mas virou moda. Tatuagem virou moda para mulheres, para homens, tatuagens grandes na perna, nas costas, nos braços, no rosto, para tudo quanto é lugar o povo está botando tatuagem e parece que se normalizou. E pior ainda é o fato de que muitos evangélicos que já conhecem o reino de Deus também estão botando, né? E como eu falei, não quero falar dos méritos, não quero falar do embasamento que uns são a favor e pega texto da Bíblia para dizer que tem lá na Bíblia, outros dizem que é contra. Eu não estou falando que é a favor ou contra, eu estou falando desse modismo. Parece que a sociedade sempre tem algumas manobras para ditar normas. E essas normas são absorvidas com muita naturalidade e até sem questionamento. E hoje o que a gente vê são muitas pessoas tatuadas, homens e mulheres, crianças inclusive já sendo tatuadas pelos seus pais, muitas crianças até autorizadas pelos seus pais para colocarem tatuagem, evangélicos também se tatuando, muitos até que estavam no reino de Deus não estavam tatuados, já estão buscando tatuar, e a gente percebe que isso é uma tendência dessa sociedade hoje, e olhando de forma sociológica, a gente pode trazer uma abrangência porque as pessoas estão fazendo isso. Mas eu quero olhar apenas como um fenômeno social, algo que está acontecendo não é só em Salvador, no Brasil todo as pessoas estão se tatuando. A prova disso é que a tatuagem ficou cara. Pessoa para se tatuar hoje com esses tatuadores profissionais é um negócio que é caro, não é barato. Mas viralizou, não é? O negócio, todo mundo está tendo tatuagem, você não pode mais discriminar mais quem tem e quem não tem, porque a maior parte tem. Se nós formos observar há tempos atrás, a moda era outra. E a sociedade sempre está inovando. Da mesma forma que uma outra coisa que eu tenho percebido é a participação das mulheres nas torcidas, sobretudo do meu Bahia, não é? Chamando a atenção para o meu Bahia. A torcida, as mulheres vão para o estádio, vestem camisa, né? Já são uma boa parte hoje dos estádios, são conhecedoras do futebol, muitas mulheres se explicam, falam, os comentários que tem hoje nas TVs, aí, no modo geral esportiva, a gente vê sempre uma mulher comentando, e comentando com muita propriedade, e parece também que as pessoas estão se moldando de forma natural e alcançando o seu espaço. E eu também não estou fazendo nenhum juízo aqui. Eu acho que se é lazer, você deve ir mesmo, você deve ir aos estádios, é uma emoção à parte, né? Você está no estádio em um jogo, é um negócio impressionante, né? Principalmente quando o pessoal começa a falar, Bahia é a minha vida, Bahia, um negócio maravilhoso aquilo. Não digo vitória não. Mas, né, Isabelle? A gente consegue, é uma emoção que... E ali você conhece todo mundo, você fala com o seu vizinho da frente, parece que você já conhece há muito tempo. Então é uma emoção muito agradável. Mas há tempos atrás não se via as mulheres no estádio. Ou seja, a sociedade vai mudando, e eu estou falando de mudanças positivas e outras que são negativas. Como também a gente vê de forma predominante as mulheres nos bares. Era um negócio raro. Mulher ou estava acompanhada, ou estava com um conjunto de mulheres ali fazendo alguma festividade, mas uma coisa que não ia para a noitada, como diz, né? Mas hoje a gente está vendo mulheres que bebem mais do que os homens. E mulheres que estão curtindo a noite dos bares, das boates, com muita naturalidade. E essas mudanças acontecem na sociedade, e até que ponto essas mudanças afetam a sua vida? Até que ponto essas mudanças devem influenciar o nosso estilo de viver? Até que ponto
nós podemos absorver, e aí o pastor Edson diz, e a própria teologia chama de mandato cultural. O que é mandato cultural? Só uma parêntese aqui. O mandato cultural é a gente absorver na cultura, seja ela a cultura de Salvador, seja a cultura brasileira, seja a cultura africana, nós identificarmos na cultura traços da obra de Deus e absorvermos aquilo como algo positivo, como por exemplo, qual é o problema de você ir em uma obra de artes, uma exposição de artes? Não há problema nenhum, porque ali há uma manifestação de uma ciência, de uma beleza que certamente veio de Deus. Qual é o problema de você assistir um bom filme no cinema? Se aqueles princípios, aquilo que vai ser estabelecido ali, pode lhe trazer, sei lá, algum benefício, algum aprendizado, alguma coisa. Eu acho que nós precisamos identificar o que é dentro da cultura, que é positivo, e resgatar isso, porque foi nos dito todo o tempo que esse tipo de ambiente é ambiente maligno. Foi nos dito que esse tipo de lugar é o lugar que é a roda dos escarnecedores. E qual é o ambiente mais escarnecedor do que o seu trabalho, que você convive 12, 14, 16 horas com só ímpio? Não existe ambiente pior. E outros são piores ainda mais do que outros. Portanto, o mandato cultural é nós santificarmos aquilo que é da cultura e que é peculiar à cultura, que faz bem e pode ser utilizado no reino de Deus. E um exemplo disso é a musicalidade baiana. Não existe musicalidade tão fenomenal como a da Bahia, no Brasil e no mundo. Eu acho que a gente se iguala um pouco ao africano. E você observa, você não teve na África, não sabe, mas já viu várias mensagens aí, também pessoas missionárias e no YouTube e tantos outros lugares. Vocês percebem que como o povo na África cultua. Sabíamos que a gente deveria cultuar como eles cultuam? Com dança, com música, com celebração. Que nós fomos absorvidos pela cultura romana e sobretudo europeia, e também uma pitadazinha da americana, de maneira que o nosso culto é estático, é parado, é morto. O povo africano, até no sepultamento, eles celebram, porque é um povo que celebra a vida, que celebra a sua riqueza cultural, e a gente não absorveu isso, mas portanto a gente tem ritmos que vai de um bate-cum que a gente bate para uma voz que a gente soa, porque a musicalidade baiana é algo peculiar ao dom que Deus deu ao baiano. E ninguém nos tira. E por que não utilizar essa cultura, essa baianidade na musicalidade para o reino de Deus? Portanto, aquilo que é mundo, aquilo que não faz parte dos princípios de Deus na nossa vida, a gente precisa realmente refutar, não aceitar, mas aquilo que é da cultura, aquilo que é natural da própria existência do lugar, como nós temos aqui as belezas naturais, as belezas históricas, isso precisa ser absorvido. O que nos preocupa é o que nos corrompe. E é nesse aspecto que o Senhor Jesus ele diz para os seus discípulos que não há nenhuma possibilidade de aliançarmos com o mundo. Haverá sempre por parte do mundo um distanciamento e um diferenciamento de cada um de nós, porque a nossa perspectiva de sociedade, de cultura, de estilo de viver é diferente do mundo. E o que nós vamos pensar sobre isso é olhar para essa visão cultural e olhar para essa visão com relação ao conceito de mundo e tentar primeiro avaliar que quando ele está falando de mundo, ele está falando de um sistema que rege, que governa, que administra a sociedade, que esse sistema é um sistema que os seus valores e os seus princípios não se alinham aos valores da palavra. O Senhor Jesus, quando ele se refere ao mundo, dizendo que o mundo odeia a ele e vai odiar a nós, ele está falando desse sistema que está regendo aí de injustiça, de desigualdade, de corrupção,
de imoralidade. É esse tipo de sistema que Jesus está falando e que nós nunca podemos nos alinhar, nunca podemos nos conformar, nunca podemos nos aliar. Nós temos que ser diferentes. E aí eu queria então, a partir dessa visão, ter a percepção com os irmãos de que existem alguns pontos aqui a serem analisados. O primeiro, nós precisamos entender que a nossa vida não é uma vida que pertence a esse mundo. Eu sei que os irmãos estão cientes disso, estão cansados de ouvir isso. E tanto o capítulo 15 até o capítulo 17 de João, nós vamos encontrar Jesus falando sobre essa diferenciação, falando sobre a necessidade de sermos diferentes. E aqui no capítulo 15, ele está falando sobre a aliança que nós, enquanto discípulos, temos com ele como a videira. E essa aliança e essa identidade que temos nele nos faz sermos diferentes, nos faz agirmos de forma diferente, nos faz vivermos de forma diferente. E ele começa a dizer então que a primeira coisa que nós precisamos nos atentar é que nós não somos nem pertencemos a essa sociedade, a esse mundo, a esse sistema de valores, a essa forma de viver, a esses princípios que para o mundo é algo muito natural, é algo muito normal e que para a gente não se enquadra, não tem nada a ver, que não tem a ver com a nossa identidade. No capítulo 17 de João, ele diz, eles não são do mundo. Jesus falando em relação à igreja, apontando para os seus discípulos. Eles não são do mundo, como também eu não sou. E aí nós vamos olhar alguns pontos. Dentre eles, 2 pontos principais. A visão de que nós não somos do mundo, também não devemos viver como o mundo vive em seu modelo e estilo de vida. Podemos aqui relacionar e os irmãos citar muitas maneiras e princípios pelos quais o mundo vive, dos quais nós não podemos nos alinhar. Alguém do lado aqui direito pode dizer de um princípio que o mundo vive que não é o princípio que Deus nos ensina? Meu lado direito aqui. O poliamor. O poliamor é a maneira hoje das relações sexuais serem abertas e múltiplas. Ou seja, um casal, eles têm relações com homens, com mulheres, com vários casais ao mesmo tempo, e isso é normal. Isso é normal na perspectiva desse sistema mundano. Mas isso é normal para a gente? Esse é princípio que a gente se alinha? Esse é princípio que a gente acolhe? Esse é princípio que a gente aceita? Não. Nós vamos refutar sempre. Nós vamos questionar sempre. Do meu lado esquerdo, outro princípio que a sociedade vê como natural. Corrupção, não é? E inveterado, encarnado historicamente em nosso país, nós podemos dizer que quem não é corrupto, que não está certo. Chegou o ponto de nós avaliarmos, e estamos entrando aí por 27º capítulo da Operação Lava Jato. E esse negócio não vai parar nunca. Cada capítulo, cada investigação está chamando à existência desvio, seja público ou empresarial, do nosso país. E quando você é convidado no seu setor de trabalho a agir de forma simples, até mesmo de forma insignificante para muitas pessoas, a agir lesando a sua empresa ou lesando o seu empregador, você está se tornando tanto corrupto quanto um empresário, como os que temos na Odebrecht e tantas outras empresas, como um político que também já está preso ou que vão ser presos. Você está sendo tão corrupto quanto eles. A corrupção no nosso país vai de uma fila de banco, uma fila de mercado, a ações menores. E quando nós
aceitamos isso, nós estamos perdendo aquilo que é nossa identidade, os valores que Deus tem nos dado e que precisamos de forma nenhuma nos enquadrar, nos conformar, nos adequar. Porque a corrupção é tão naturalizada que a gente acaba aceitando. Essa semana eu estava na fila aqui do Hiper Bom Preço comprando e via isso muito em Portugal. E via isso aqui também. E os irmãos também veem. Estou aqui na fila, aí chega uma funcionária nova do caixa, para abrir o caixa do lado. Teoricamente, o que é justo, é os primeiros que estão nessa fila migrarem para a fila nova que abre. Não é? E assim deveria acontecer. Então a funcionária falou: olha, os primeiros dessa fila passam para cá e o último daqui já foi para lá. Vou ficar aqui, se abrir o caixa eu vou ficar aqui mesmo, porque meu direito está aqui. Só que tinha uma voz profética ali, né? Quem era a voz profética? Eu disse: você está errado. Você está errado e você não vai ficar aí. E aí a massa da fila começou a falar: não, você está errado também, você está errado. E ele foi para o final da fila, porque ele está errado. Se a funcionária dissesse, abrir o caixa e ficasse calado, aí é outra coisa. Mas a funcionária, que é o dever, ela fez correto. Abriu um novo caixa e disse: vocês que estão aqui primeiro da fila, venham para cá. Mas o indivíduo queria levar vantagem. É um corrupto. Essa semana também eu estava ali comprando as frutas. O semáforo em frente ao UNEB fechou. O cidadão está lendo o papel, pega o papel, amassa e faz o quê? Joga pela janela. Irmãos, tinha passado o rapaz limpando ali. Eu não aguentei. Peguei o papel e joguei de novo na janela dele. Seja seu porco. A rua está limpa. Faça a diferença. Por isso que o bueiro daqui do Cabula fica entupido, porque você é um porco. Ele se levantou, a galera que estava ali na frente: é isso mesmo. Aí pronto, a massa se levantou. Aí o menino até falou: eu faço isso sempre. O menino já varreu, quando está lá no banco já, aí o pessoal joga no chão. Por quê? Porque é um povo porco. Mas eu não sou. Joguei lá. Nós não podemos nos adequar com essa sociedade, porque é isso que o apóstolo Paulo fala quando escreve em Romanos capítulo 12, 2, diz que não devemos nos conformar. O problema é que a igreja perdeu a voz profética, a igreja perdeu a voz da justiça, a igreja perdeu a voz da igualdade, dos direitos. E pelo contrário, estamos levando vantagem também com a política. E aí a gente passa a ter o confronto que o próprio Senhor nos diz aqui nesse texto. Ele diz que nós devemos tomar a forma do mundo ou transformar o mundo. Aí a opção é nossa. Ou você vai se conformar com esse sistema mundano que aceita o poliamor, que aceita a corrupção, que aceita a maracutaia, que aceita o engano, que aceita uma série de coisas que a nossa sociedade está normalizando. E isso, diga-se de passagem, não é só no Brasil, no mundo do modo geral. Ou você transforma isso, ou você transforma essa perspectiva. Ou você é agente de Deus nas mínimas coisas que você faça, seja o transporte público que você use, seja a empresa que você usa, seja o material da própria empresa, seja o material que você usa da própria casa de oração. Nós estamos em um tempo de meio ambiente e que nós precisamos ter consciência disso. E muitas vezes a gente pega um copo, usa, joga fora, pega outro copo, usa, joga fora. Nós precisamos ter consciência e não podemos nos moldar à sociedade, que é uma sociedade consumista. Eu estou falando de coisas que estão no nosso dia a dia. Ou vamos nos conformar? Um grande pregador, ele diz ao culto, ele diz que não devemos ser como um camaleão que assume as cores daquilo que o cerca. Você não pode ser camaleão. Lá na sua empresa daquele jeito, todo mundo é enganador daquele jeito, e você também ser enganador. Você não pode ser assim. Você não pode ser lá no seu prédio como todo mundo é do seu prédio, que bota som alto, que desrespeita os horários de silêncio do outro e que faz uma série de coisas que desagrada a coletividade, porque morar em condomínio é morar em coletividade. Você precisa ser uma voz que não se conforma, nem se molda, mas uma voz que transforma e que impacta.
Ou vamos ser assim, ou infelizmente seremos consumidos e conformados por esse mundo. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós odiou a mim. Vamos olhar na perspectiva de Jesus e ver a interferência que Jesus causou dentro da sinagoga. Vamos olhar na perspectiva de Jesus e ver a interferência que Jesus causou em sua sociedade, no seu contexto de vida em Nazaré, em Belém. Vamos olhar na perspectiva de Jesus e ver o quanto Jesus impactou até a perspectiva da cabeça dos discípulos. Quando viram, por exemplo, Jesus conversando com a mulher samaritana, o que é que eles pensaram? O que é que eles achavam? Vamos pensar a forma em que Jesus vai andando por Jerusalém e as crianças vêm ao seu encontro, vêm abraçando, chamando ele, Jesus, filho de Davi, se aproximando dele. E qual a atitude que os discípulos têm? Tentando refugiar, tentando afastar as crianças. Jesus contrariou a sociedade geral e principalmente a sociedade dos seus discípulos. Aquilo que os seus discípulos pensavam, aquilo que era estilo de vida dos seus discípulos, Jesus confrontou com a verdade. Essa manhã nós estamos simplesmente fazendo isso que o nosso mestre nos ensinou, nos confrontando com aquilo que é justiça e verdade. Ou a gente se molda à sociedade e não vai trazer nenhum tipo de constrangimento, de chateação, muitas vezes até sermos discriminados no setor de trabalho, ridicularizados, muitas vezes rotulados. Se nós vivermos no modelo da sociedade do mundo, não vamos passar por nada disso. Agora, se queremos ser transformados e agentes de transformação, o que Jesus passou, nós passaremos. E isso porque Jesus afirma, o versículo 19 aí do texto de João 15. Sabe por que isso? Porque vocês não são desse mundo. Se fosses desse mundo, o mundo amaria. Então há sempre uma incompatibilidade entre mundo e igreja. Igreja é você, sou eu. Haverá sempre uma incompatibilidade com o estilo de vida que nós vivemos, segundo o modelo e os princípios de Jesus, com os princípios e o modelo do mundo. Olha uma dica prática. Se você não está conseguindo impactar nada, você está sendo impactado. Se você não está sendo agente de transformação no ambiente, nas relações que você convive, você está sendo transformado. Jesus está chamando a atenção disso. Não há compatibilidade entre o mundo e a igreja. O que o mundo diz que é normal para você não é. O que você diz que é normal e o mundo vai sempre achar que é normal. A sua prática, o seu estilo de viver, a sua forma de pensar, de falar, de agir, não é igual ao mundo. E eu não estou dizendo que você vai ficar se vestindo de pano de saco e andar pela rua parecendo um débil mental. Eu estou falando que nós precisamos ser sociedade, mas uma sociedade que faz diferença. Nos relacionando, nos entrosando, de forma introspectiva, entrando pelas as entranhas da sociedade e fazendo diferença. E para isso, irmãos, só podemos causar impacto estando lá no mundo. Por isso que Jesus disse isso. Não sois do mundo. Estás no mundo, mas não sois do mundo. Outra coisa que nós vamos olhar nesse texto é que nós precisamos ver a forma em que o próprio Senhor nos conduz, de maneira que a gente vai sempre incomodar o mundo.
o capítulo 15, o versículo 19, ele diz: se vocês pertencessem ao mundo, eles o amaria como se fosse dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Nós precisamos incomodar o mundo. E incomodando o mundo, a primeira coisa que vai nos vir é a rejeição. É a rejeição. Por mais que você seja simpático, por mais que você seja alguém que tem boas relações, empático com as pessoas, vai chegar um momento do confronto, vai chegar um momento em que você vai ter que se posicionar e que as pessoas não vão concordar com a forma de você pensar, de agir e de viver. Não há compatibilidade. Então saiba que a sua vida em Cristo vai incomodar o mundo. E eu digo mais: nós precisamos incomodar o mundo. As perseguições já estão se manifestando. Algumas regiões do mundo a perseguição é clara, mas em outras que o evangelho literalmente era liberado, autorizado, já estão se criando leis que impeçam de você livremente se pronunciar. O mundo nos odeia porque os valores de Deus são diferentes dos valores do mundo. E é por isso que nós vivemos conforme os valores de Deus. E pela vontade do mundo, o mundo queria que a gente fosse igual a eles. Pensassem como eles, agissem como eles, tivessem as relações interpessoais como eles têm. O apóstolo Pedro, que é um outro texto que nós vamos em outro momento fazer uma exposição, no capítulo 4, diz, o versículo 3 e 4 diz assim: no passado, na linguagem de hoje, diz: no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agradava ao mundo. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, nas orgias, nas farras, na idolatria repugnante, e o mundo achava estranho, mas aceitava-os. Mas agora vocês se lançaram aos pés de Jesus. Por isso são insultados pelo mundo. Na linguagem de hoje é isso que Pedro está falando no capítulo 4. Se vivermos segundo os valores do mundo, nós não vamos incomodar ninguém, irmãos. Pelo contrário, vamos ser ridicularizados, ao ponto de as pessoas falarem: mas você é crente? Poxa, e pensa igual a gente, da mesma forma que a gente? Eu estou falando naquilo que é princípio que fere a palavra. Como tem sido o seu estilo de viver? Por último, o Senhor também diz que nós devemos observar atentamente quem tem influenciado a nossa vida. O Salmo 1, versículo 1, já chama atenção em relação a isso, dizendo: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse texto muitas vezes é distorcido, achando inclusive que o crente não pode se relacionar com o povo do mundo. Não estou dizendo isso, nem o texto está dizendo isso. O texto está dizendo que você não pode viver conforme o estilo do mundo, daqueles que são escárnios, daqueles que são ímpios. O padrão, a forma de viver dessas pessoas não podem ser a mesma que a minha. E quem são as pessoas que têm influenciado as nossas decisões? Quem são as pessoas que têm influenciado o nosso estilo de viver? A quem nos consultamos nos momentos importantes das nossas vidas? Nos momentos das nossas decisões, nos momentos dos nossos conflitos. Quem são as pessoas que têm influenciado as nossas vidas? Nosso estilo de vida precisa ser o estilo de vida de Cristo. É Ele que é o princípio pelo qual devemos fundamentar.
Eu acho que muito mais importante e precisando buscar a nossa atenção está mais naquilo que podemos fazer, daquilo que podemos decidir, agir, com quem estamos, com quem vivemos e nos relacionamos, do que propriamente de onde estamos. Precisamos nos atentar sempre para onde vamos, mas também precisamos cuidar com quem vamos, com quem estamos, com quem nos relacionamos. Provérbios capítulo 13, versículo 20 diz: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. João também escrevendo no Apocalipse diz que naqueles últimos dias quem é santo se santifique. Mas o texto também nos diz que nós devemos fazer a diferença no destino eterno dessas pessoas que nos circulam ou estão perto de nós. Quem são essas pessoas que estão perto da gente? Em vez de nós nos moldarmos a elas, nós devemos em Cristo transformá-las, pelo nosso exemplo, pelo nosso estilo de viver. Mas isso é resultado, sempre será o resultado do impacto da transformação de Deus na sua vida. Não há possibilidade de você mudar o externo, não há possibilidade de você tentar ser agente de transformação na vida das pessoas se você não foi transformado pelo Senhor. Portanto, qual é a imagem que você reflete? Qual é o reflexo da sua vida? Qual o espelho que você tem sido para a vida do outro? Tiago capítulo 5, versículo 20 diz: lembre-se disto, quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Nós somos chamados para transformar vidas. Nós somos chamados para mudar a história. Nós somos chamados para impactar as pessoas com o estilo de vida de Cristo em nossas vidas. E esse impacto, essa forma de transformação do Senhor na vida do outro, produzirá salvação e transformação de vidas. Em vez de morte eterna, vida eterna em Cristo. Ao vivermos uma vida semelhante ou espelhada por Jesus, certamente a nossa vida será uma vida de diferença, de impacto, de transformação na vida de outros. Mesmo que estejamos vivendo em ambiente hostis, mundano, como são muitas vezes os setores que nós trabalhamos. O ambiente pesado, carregado. Mesmo assim, nós precisamos fazer diferença. A minha oração é que o Senhor venha te dar força, ânimo, disposição para você continuar firme no Senhor, não se moldando ao mundo, mas transformados e a transformar o mundo à imagem de Cristo. Que, como consequência dessa sua falta de moldagem ao modelo do mundo, as perseguições, as lutas sobrevenham, mas venham, como diz o capítulo 5 do Senhor, escrevendo lá o Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, diz que regozijai-vos, alegrai-vos, quando forem injuriados, perseguidos por amor do meu nome. Vai ser a prova, vai ser o selo e a convicção de que realmente você está andando na contramão do mundo. Por outro lado, se chegou hoje a sua vida
a consciência a partir dessa leitura de que você tem impactado pouco com quem você tem se relacionado, certamente isso te levanta um alerta, um sinal amarelo de que alguma coisa não está indo bem. Quando você não consegue ser agente do Senhor para transformar vidas, para moldar pessoas, pelo contrário, você está absorvendo o mundo, os valores, os princípios, coisas que no passado era completamente estranho, que agora é normal, como as pessoas tatuadas, que a gente achava estranho. Eu via quando criança até, algumas crianças falavam, olha, o homem é tatuado, era algo estranho, diferente. Hoje não, hoje é normal. As pessoas estão tatuadas no rosto, na cabeça, como tem um aqui no Cabula, o corpo todo, até a cabeça ele é raspado, é a cabeça tatuada. Virou normal, normalizou. Para viver em um mundo corrompido sem se corromper, você precisa entender que a sua vida não pertence mais a esse mundo. Para você viver em um mundo corrompido sem se corromper, você precisa saber que a sua vida em Cristo é uma vida diferente e de impacto, de transformação. Para viver a vida sem se corromper, você precisa dar atenção a quem tem influenciado ou a o que tem influenciado a sua vida. E faça a diferença. Faça a diferença, porque fazendo diferença você vai mostrar que você não se corrompeu, nem se adequou ao modelo de vida, ao estilo de viver que o mundo normaliza. Qual é a consequência disso? Certamente, perseguição virá. Certamente, por você não se enquadrar com a perspectiva do estilo de vida do mundo, você vai ser injuriado, perseguido, maltratado, discriminado. E quando tudo isso acontecer, diga, louvado seja o nome do Senhor. Porque eu estou fazendo diferença. Da mesma forma, ao contrário, diga, Senhor, misericórdia, porque minha vida não está impactando nada nem ninguém. Qual é o padrão do Senhor para a vida dos seus discípulos? É que sejamos um povo que esteja vivendo no meio da corrupção, mas que não sejamos corruptos. Que estejamos no meio de uma sociedade injusta, mas que sejamos justos. Que possamos viver no meio de uma sociedade onde as coisas que afligem os princípios do Senhor como aceitáveis, nós possamos refutar e rejeitar em amor a Cristo. Eu acredito que o Senhor tenha trazido à memória a você o que você esteja passando de lutas. Lutas porque não tem se moldado, nem tem se tornado camaleão, adaptável à forma de vida do mundo. Pelo contrário, você não tem aceitado os valores do mundo, tem rejeitado, e é por isso que você está passando por lutas. Não é fácil ser injuriado, não é fácil ser acusado, você sendo justo. Mas é isso que vai acontecer conosco. Assim como aconteceu no passado, alguns irmãos que foram levados à morte por amor a Cristo, nós também seremos, muitos de nós, levados à morte por amor a Cristo. Você está preparado para isso? Não está longe disso acontecer não, viu?
Isso está breve. Há um cântico que é chamado um cântico novo do Apocalipse. Não sei se os irmãos sabem, eu sei um pouco, nunca toquei, nunca cantei, tocando e cantando, mas vamos tentar fazer isso, onde iremos com esse cântico dignificar e exaltar aquele que é o Cordeiro Santo, aquele que faz com que a nossa fé seja preservada, os nossos ânimos fortalecidos, para lidarmos com essas adversidades e lutas do dia a dia. Os dias não têm sido fáceis e não serão, mas aquele que é santo, santo, que é poderoso, que era e que há de vir, ele virá buscar a sua igreja e nos livrará dos dias maus. E adoraremos ao Senhor, celebraremos o seu nome, exaltaremos, porque em glória ele está exaltado, e com ele estaremos em glória. Uma coisa que o Senhor nos revelou durante essa semana, não como revelação, mas como uma iluminação, é que qual é, né? Eu falei aqui na aula na quarta-feira para quem estava, mas qual é o estado do nosso Jesus nos céus? Como ele se apresenta diante do Pai hoje? Como ele se apresenta diante da acusação do inimigo das nossas almas? Jesus se apresenta diante do Pai. O diabo também se apresenta dizendo: está vendo como ela está andando, está vendo como ele anda, e diz que são teus filhos. E Jesus se apresenta diante de Deus com as marcas em suas mãos. Diz: Senhor, Pai, eu os comprei com o meu sangue. Seremos glorificados como o Senhor. Alguns autores dizem que esse estado de glória do Senhor não é nem humano nem glorificado. É um estado que eles chamam de estado ressurreto. É aquele mesmo estado que ele transpassa a porta e sauda o povo do Senhor ali através dos seus discípulos, dizendo: paz esteja convosco. É o mesmo estado que Tomé pergunta: tu és mesmo Cristo? E pega na mão e pega e toca e vê ali as marcas. E ele se apresenta diante do Pai dizendo: aqui as marcas daqueles que foram comprados com meu sangue. Na glória, quando Jesus voltar em glória, ele será transformado em plenitude, e a igreja será transformada com ele. E aí se dará o casamento, onde teremos o mesmo corpo que ele terá, e estaremos com ele em perfeição, onde não teremos mais que ver as chagas de Jesus, mas iremos ver um Cristo Rei, exaltado e glorificado. Se você quer estar lá com o Senhor, persevere. Não se molde a esse mundo, nem seja sequer camaleão, mas seja agente de transformação. É fácil falar isso estando aqui juntos. O difícil vai ser daqui a algum tempo, que a gente sair daqui e voltarmos para a nossa realidade de sociedade. É lá que você deve ser agente de transformação, apontando para o Senhor da glória. Amém?